Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começar a nossa aula, capítulo 10, página 47. Hoje a aula é manobra de Reishi. Olha que difícil esse sobrenome, hein? O que será essa manobra? Vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa fazer aí uma revisão da aula passada e começarmos hoje a falar um pouquinho o que é essa manobra. Como é que a gente pode fazer que essa manobra salve vidas? Mas primeiro a professora trouxe uma mensagem aí para você refletir. Ela falou o seguinte, ó, que nós deveríamos ser como borboletas e ter a coragem de enfrentar a metamorfose da vida para sermos livres. Então, assim, nossa vida sempre é um processo de transformação. Uma lagarta ali, né, quando ela começa a ser uma lagarta, ela não é nada bonitinha. Mas quando ela se transforma numa borboleta, é algo fantástico. E eu amo quando eu vejo isso acontecendo na vida de vocês. Então, a cada momento que nós passamos, são processos que a gente passa aí, seja ele de amadurecimento, de conhecimento, de crescimento, e ele é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá? Então, assim, parte das aulas faz parte desse processo. Tem dúvidas, pergunta para a professora. Não quer perguntar ao vivo, pergunta lá no grupo. Pode mandar em particular, estou à disposição de vocês. Olha só, já que nesse ritmo de reflexão aí, né? Vamos fazer uma pequena revisão. O que a gente viu ali na aula passada? Então, sobre a convulsão. Bom, só relembrando que convulsão, ela pode ser total, ela pode ser focal, ela pode ser dos dois lados do cérebro, né? Nosso cérebro é dividido aqui em direito e esquerdo. Quando essa convulsão dá de um lado só, ela pode durar segundos. Mas, assim, eu não quero que você se torne especialista em convulsão. Eu quero que você saiba o seguinte. Se alguém tiver uma convulsão próxima a você, quais são os primeiros socorros? Ou seja, quais são as primeiras atitudes que nós devemos tomar? Independente se essa convulsão passou ou não, tem que ser chamado de socorro. Por quê? Uma convulsão não é epilepsia. Mas quem tem epilepsia tem convulsão. Uma convulsão, de repente, a pessoa está descobrindo ali o quê? Um câncer. De repente, é um AVC, a gente não sabe. Uma convulsão, ela pode ser assim, ela pode ter diversos fatores. Nem vou mencionar muito, só relembrando que intoxicação, pode ser por gases, pode ser por alguma doença que acabou de ser diagnosticada. Relembrando aqui, conforme a imagem, ó, o que é muito interessante? A primeira coisa é relembrar ali que tem que proteger a cabeça do paciente, afrouxar as roupas, mas não deixar o órgão genital nada exposto. Relembrando que, ao fazer isso, não segure braço, não pode ficar segurando perna de cliente que está tendo convulsão, liga para a emergência. Ah, mas se a pessoa acabou de ter a convulsão, tem que ligar mesmo assim? Tem que ligar. E principalmente ali, lembra que eu falei na aula passada? Anotou aí? Quando, se a pessoa de repente fala assim, eu tenho doença, eu estou com medicamento aqui no bolso, a gente pode dar o medicamento? Não, por quê? O ato de ter a convulsão em si, ele mexe com o funcionamento. O comando da deglutição que nós temos, o comando vem daqui, ó. E aí, como houve uma pane, ou seja, observe aqui, ó. Isso aqui é como ficam as ondas de um eletroencefalograma, ó. Ou seja, a pessoa, quando ela volta, ela ainda fica durante algum tempo ali, né? Tentando entender o que aconteceu, passa por um período de confusão, até que o cérebro dela se ajuste para que ela possa voltar, então, a seguir uma linha de raciocínio. Então, pensando nisso, olha só, relembrando que tem que ligar para a emergência, coloca a pessoa de lado, afrouxa a roupa, proteja a cabeça e marque quanto tempo deu a convulsão. Se ao terminar essa revisão você ainda ficou com dúvida, entre em contato com o CLA, se for necessário, assista o vídeo, né, correspondente a essa aula, utilize sua apostila como apoio, que hoje nós vamos falar sobre manobra de Reishi. O que é essa manobra? Como é que funciona? Que jeito que é? Bom, só para você entender. Essa manobra tem esse nome porque foi o sobrenome de quem inventou.
Essa é uma técnica, tá? É uma técnica que para asfixia. Você não está engasgada. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, qual que é a primeira atitude que alguém faz quando está engasgado? Coloca a mão no pescoço. E aí? Agora a pergunta é a seguinte. Amanda, me ajuda? Vamos supor que tem alguém próximo a você que acabou de se engasgar. A pessoa leva a mão, você não está ouvindo o som. Não está ouvindo o som. Você realiza a manobra ou você estimula a pessoa a tossir? Qual que é a tua atitude? Ajuda aí, Amanda. Eu acho que é a primeira opção. Eu já faço a manobra. Agora, e se eu estou tossindo? Vai ouvir assim, ó. Você está ouvindo o barulho que eu estou tossindo? Então, se eu estou tossindo, está obstruído totalmente? Não, Tá? Não. porque está saindo barulho. Ó, quer dizer que o objeto que obstruiu ali não obstruiu totalmente, correto? Então, está saindo o quê? Está saindo som, não tá? Tá. Agora tem um detalhe. Se a pessoa está fazendo... Está obstruído totalmente. Então, essa técnica, ela deve ser utilizada, deve ser realizada ali, quando a pessoa está engasgada, a fim de você fazer o quê? Expelir, não é verdade? Aqui, ó, na região nossa da traqueia, pega o dedinho aqui, ó. Todo mundo, coloca aí, ó. Aqui é onde é feita a traqueostomia, a região onde é aberta, onde a pessoa não consegue respirar pelo nariz, é aberta pelo seu orifício nessa região. Só que tem um detalhe. Aqui, ó, tem a epiglote. Vou mostrar uma imagem para vocês. A parte da frente, por exemplo, vai a área de trás da comida. Então, o tempo inteiro, por isso que a gente não pode falar e comer ao mesmo tempo, porque o alimento vai para o lugar errado. E realmente, o alimento pode ir para onde tem ar. Então, na traqueia, é onde passa ar, vai para os pulmões. Então, olha só. O que é um engasgo? Aqui, ó, então, na região da garganta, existe a parte da frente que vai para a traqueia, a parte de trás que vai para onde? Para o esôfago, para o estômago. Então, quando um alimento, ou você falou muito rápido, esse alimento ele pode se deslocar, ao invés dele descer para o esôfago, ele vai para a traqueia. Ou ele pode ficar parado aqui. Gente, um caroço de arroz parece que é algo enorme. É uma sensação ruim. E enquanto você não tira aquilo, você fica passando mal. Bom, por que isso acontece? E a principal dúvida que as pessoas têm é: dar tapa nas costas ajuda a desengasgar? Larissa, quando alguém está engasgado, dar tapa nas costas, na sua opinião, ajuda a desengasgar ou não? Não, porque é perigoso de fazer com que o alimento ou o que tiver parado desça mais. Isso. Então, pensando nisso, é bom evitar o quê? Dar o tapa nas costas. Por qual motivo? A Larissa acabou de falar, esse objeto pode fazer o quê? Descer mais ainda. Porém, tem um detalhe. Se eu estiver... Maria Eduarda, estou engasgada, mas você está ouvindo o som. Está total ou está parcial? Tá parcial. Então, quer dizer que se eu estimulo, se você pedir para mim tossir, pode ajudar? Sim, eu creio que sim. Bacana. Todos estão vendo aqui a minha mão? Ó, fechou a mão, ok? A mão está assim, está aberta, fechou. Conforme está aqui na imagem, ó. Vou compartilhar a imagem para vocês entenderem. Então, parou a mão. Você vai fazer o quê? Qual aquele lutador de sumô? Já! Faz aí! Ah, nessa hora que eu sinto saudade de olhar vocês fazendo para saber se vocês estão fazendo certinho, viu? Mas, ó, eu confio que vocês estão deixando eu ver, mas vocês estão fazendo, ok?
ok? Então, faz aí, ó. Parou com a mão, fechou? Ya. E aí você vai fazer o quê? Como se fosse um J. Vixe, não. Entendeu? Observe essa imagem. Então, você vai fazer e puxar forte, como se fosse um estímulo para poder expelir esse objeto. Então, aqui, ó. Essa forma de J, que local que é feito isso? Você vai pegar o seu dedinho, vai colocar lá no seu umbigo, ok? E aí você vai fazer esse movimento, assim. Como que é isso? É claro, não faça isso se você estiver com o estômago cheio. Se você fizer esse movimento forte ali na boca do estômago, acha o apêndice tifoide, que é aquela pontinha do osso que a professora ensinou lá na aula de anatomia. Achou? Então, esse, vixe, nossa, esse movimento é para expelir. Ou seja, você vai parar atrás da vítima, conforme estou mostrando aqui na imagem de vocês. Posicione uma das pernas entre a perna da vítima. Por quê? Porque se essa pessoa estiver engasgada e for faltar o ar, ela vai fazer o quê? Ela vai desmaiar. Se você tiver com os dois pés juntos, a pessoa vai cair e vai cair em cima de você. Então, coloque o braço em volta da cintura da pessoa, feche uma das mãos e conforme a professora falou. Puxa, é um J. Você vai estar fazendo esse movimento com o intuito de fazer o quê? Como eu falei, pega a região ali umbilical e faz o J subindo. Com a outra mão, ó, fechada, puxe ambas. Vai comprimindo. Aí, se a pessoa vomitar, ótimo. O bom é que ela vomite mesmo. Se é para fazer pressão ao contrário, para que ela expira aquilo ali, aquele objeto, aquilo ali que está parado, ok? Então, ao fazer isso, é importante que você esteja atrás da pessoa, que se ela tocar e você vai fazer o quê? Apoiar. Se essas orientações que a professora estiver dando para você, você não tiver uma boa compreensão, utilize, ó, lá na sua apostila, página 47, tem lá essas orientações. E a gente entende que o engasgo, essa obstrução ali do corpo estranho, é um acidente muito comum, com muita frequência. Não é somente dentro da farmácia. É lá no final de semana, é você numa festa, pode acontecer a qualquer momento. Mas a vítima ali, ó, se ela não for socorrida na hora, não vai dar tempo de chamar a ambulância. Tem que ser rápido e pode fazer toda a diferença. A sua atitude ali de ajudar nessa obstrução pode salvar uma vida. Então, pensando que se o fluxo de ar for interrompido, é complicado. Às vezes a ambulância vai demorar lá 15, 20 minutos até, se estiver numa chácara, num lugar distante. Então, pensando nisso, os métodos de obstrução ali que a professora está falando, que eu acabei de mostrar para vocês, inclusive, é para um adulto. Então, esse método da manobra de Heimlich é um método pré-hospitalar. Isso aí, você está lá no restaurante, você está lá no fim de semana, está na sua casa, engasgou, é se posicionar atrás da pessoa, faz lá com a mãozinha, abraçou, na altura ali, um pouco acima da região umbilical, você vai fazer o quê? Pressão, puxar, em forma de J. Então, é como se você fizesse. Ya, vixe, nossa. Ok? Entendeu? Olha só. Então, lembra da mão? Fechou aqui? Então, você vai usar essa região aqui, ó. Tá? Para fazer o quê? Para fazer esse J. Você vai puxar para frente. Para poder desobstruir essa pessoa. Então, pensa no seguinte. A partir do momento que envolveu a pessoa, você identificou, não está saindo som, está obstruído totalmente. Aqui, ó. Pega a região umbilical, feche bem as mãos ali, aperte bem essa região aqui, segura com firmeza. E aí, você avalia ali se a pessoa voltou a respirar, você vai sentir com certeza. Se ela não voltar a respirar, ela vai desmaiar. Repita várias vezes até que esse objeto saia para fora ou essa pessoa desmaie. Mas não pare. Então, conforme você está vendo aqui, abraçou, fez um movimento. Mas agora, vamos lá.
tem um problema. Vamos supor que esse paciente, esse cliente, seja uma pessoa obesa. Maria Eduarda, o que a gente faz nesse caso? Vamos supor, vai falar assim, professora, se for uma pessoa de 120 quilos, eu não vou conseguir abraçar ela totalmente. O que você acha que deve ser feito nesse caso? Você saberia o que fazer? Não. É de se pensar, né? Por que a professora Sim. está falando isso? Já que é para você repetir ali essa manobra firme, até sair 5 vezes, fez. Daqui a pouco essa pessoa vai ficar o quê? Inconsciente, não vai? Uhum. Agora, e se ela for obesa, ela vai cair em cima de você. A gente tem que aprender a saber como lidar com essa situação. Primeira coisa, você vai sentar a pessoa. Você não consegue fazer em pé, sentar, correto? Só que o que acontece? Tanto com o obeso quanto com a gestante especificamente, você não vai poder abraçar. A gestante, você vai fazer o mesmo movimento com a mão, só que você vai fazer estímulo. Estímulo. Enquanto a manobra de Heinrich, você vai se posicionar atrás da pessoa e fazer o movimento em J para obstruir, a gestante vai fazer esse movimento. Entendeu? Amanda? Assim, então, de acordo com o que a professora explicou, gestante se desobstrui igual adulto? Sim ou não? O que você acha? Acho que não. Então, o adulto é manobra de Heimlich, não é? Não para atrás Aham. e faz esse movimento? Você pode fazer isso com a gestante? Não. Então, no adulto, você vai pegar lá a região um pouco acima da região umbilical e vai fazer o movimento de J, né? A Uhum. gestante é diferente, não é? Sim. A gestante é só estímulo de vômito. Aonde que você vai fazer isso? Bem lá em cima. O bebê não vai crescendo, não vai subindo? Então, não adianta fazer embaixo que você só vai fazer no bebê. É bem... Acha a boca do estômago e aperta. Faz esse movimento assim. É esse movimento. Entendeu? O obeso é a mesma coisa. Não adianta você fazer, porque o estômago do obeso está acima. Então, a desobstrução dele pode ser feita dessa forma. Como você pode deitar ele no chão? Eu gostaria que vocês fizessem. Lembra daquele movimento que a professora fala mão sobre mão? Então, faz aí, mão sobre mão. Você vai pegar essa região aqui, que antes a gente usava lá na massagem cardíaca, só que a massagem cardíaca a gente usa caindo peso. No obeso, é meio braço, é assim, ó. A pessoa está deitada, e você vai fazer esse movimento. É movimento de expulsão. Larissa, essa orientação que a professora acabou de dar, você conseguiu entender? Sim, Na apostila de vocês, na página 48, vocês estão me acompanhando, né? Observe lá, se você não consegue abraçar a pessoa, está atrás dela, você vai deitar ela na superfície e você vai fazer o quê? Você vai fazer esse movimento. Meio braço. Você flecha o seu braço e funciona. Esse é o movimento. Ok? Então, olha só. Está desobstruindo as vias aéreas. A pessoa ficou inconsciente. Lembra que no começo eu falei que você ia ficar atrás dela? Ela foi inconsciente. Ela não consegue mais ficar em pé. Você vai fazer o quê? Ela está esgotada. Não está indo ar. Ela vai desmaiar. Então, a manobra deve ser continuada, só que deitada. Ó. Tá ali, você vai fazendo. Não importa se a pessoa está ficando sem reação, ó, vamos supor aqui, está atrás da pessoa, está fazendo. Ou você se posiciona atrás, vai fazendo. Não importa, está ficando sem reação, continue fazendo. Inicie a manobra o quanto antes. É aqui, ó, não consigo ver, eu não consigo abraçar a pessoa, deita ela, sobe em cima, e esse movimento aqui, ó, conforme essa imagem que eu estou compartilhando com vocês. Deu para ver? Então, a vítima está inconsciente ali, caiu. Você pode ficar tirando ali? Não é mais arriscado?
Então, existe um movimento chamado movimento de pinça. Se você consegue pinçar e puxar, tudo bem. Agora, se não conseguir pinçar, você tentar tirar, você pode enfiar esse objeto cada vez mais para dentro. Então, essa desobstrução que é feita ali com a pessoa inconsciente, você vai fazer quantas tentativas? Quantas for necessário até o socorro chegar. Só que agora tem um problema. Essa desobstrução que eu falei com você até agora é uma desobstrução em adulto. Então, a pergunta é o seguinte: a pessoa está engasgada? Você está engasgado? Amanda, vou utilizar você. Pode ser? Uhum. Engasgou. Você está me respondendo? Então, se você está fazendo, eu estou ouvindo som, você não está totalmente obstruída, correto? Sim. Agora, se você não me responder, quer dizer que não está tampado, ao ponto de não ir ar. Poucos segundos você pode, questão de menos de um minuto, você vai desmaiar. Então, se você não responde, mas está consciente, se posiciona atrás da pessoa, uma perna na frente da outra, movimento de fecha a mãozinha lá, já, vixe, nossa, movimento em J para ajudar a expulsar. Se a pessoa está consciente, tosse, Amanda, tosse, Amanda. Continue incentivando a Amanda a tossir. Tosse, Amanda. De repente, o fato da Amanda tossir, ela consegue expelir. Bom, está inconsciente. Daqui a pouco, o que vai acontecer com você? Você vai cair em parada cardiorrespiratória. É onde deve realizar a reanimação cardiopulmonar. Só tem um detalhe. Você está consciente, eu estou incentivando você a tossir. Às vezes, o fato de tossir resolve, há uma resolução. E às vezes, não. Quando há essa obstrução total, que você vê que não sai, aí sim, você vai realizar o quê? A manobra de Heimlich. Ok? Deu para entender? Uhum. Agora a professora vai trazer um problema aqui, mais um para vocês, para a vida de vocês. Olha só. Larissa, você está com uma criança menor de 1 ano. Ela se engasga. A manobra de Heimlich dá para ser feita com criança menor de 1 ano? O que você acha? Não. Não. Então, eu falei que hoje nós vamos ter um convidado especial aqui para a nossa aula, tá? A professora não está especificamente com uma criança, mas eu trouxe aqui, faz de conta que ele é uma criança, meu amigo Hulk, tá? Então, assim, vamos supor que eu estou aqui com uma criança menor de 1 ano. Você observou que essa criança começou a ficar roxinha. As extremidades dele ficam roxas, os lábios ficam roxos. Automaticamente você vai perceber que essa criança está o quê? Engasgada. Antebraço. Antebraço é essa região aqui. Você vai colocar essa criança, observe minha mão. Você vai virar essa criança e colocar ela no seu antebraço. Você vai fazer com a mão nesse movimento. Aonde? Aqui, ó. Entre a escápula. Você vai fazer esse movimento. 2, 3, 4, 5. Ok? Larissa, está conseguindo me entender? Está conseguindo me ouvir direitinho, Amanda? Maria Eduarda? Está dando para ver? Então, olha só. Aqui, Sim, ó, de braço. Por que eu estou deixando essa criança mais para baixo, assim, mais viradinha? Por quê? Por causa da gravidade. O que vai acontecer aqui? Com a gravidade, você vai fazer movimento de expulsão. 2, 3, 4, 5. Segurou a criança, vai voltar, você vai olhar. Você não está vendo o objeto, você não está vendo nada e a criança não está. Então, dedo. Aonde? Entre os mamilos. As 2 dedos acima da onde do apêndice chicoide. O que você vai fazer? Massagem cardíaca. Quantas vezes? Você vai fazer isso 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Virou novamente. 1, 2, 3, 4, 5. A criança não voltou. Você continua.
Larissa, quantas vezes nós devemos fazer isso? Até a criança melhorar, assim, voltar à cor normal? Perfeitamente. Até a criança voltar ou até o socorro chegar. Porque tem um detalhe. Você pode fazer e a criança pode não voltar. Não pare de fazer. Ok? Entenderam? Então, criança menor de 1 ano é aqui, ó, no antebraço, parou, 5 movimentos. 2, 3, 4, 5. Voltou. Entre os mamilos. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? 5. Ficou claro? Deu para entender certinho como é que é? Quando nós retornarmos para nossas aulas presenciais, a professora pode fazer novamente e cada um de vocês pode praticar. Combinado? Então, assim, aqui é para você entender que... Então, uma coisa que é muito importante é que às vezes você vê na TV uma coisa, na vida real é outra. Se você ficar em pé com essa criança, e essa criança, como é ter 1 ano de idade, tem pessoas que não têm muita força nessa região. Nada impede de você sentar na cadeira e isso ser feito na sua perna. Você vai apoiar a criança aqui na sua perna. Como assim? Assim, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui. Sentado, entendeu? Não em pé. Por quê? Porque, ó, virou a criança de costa, inclinou ali, ó. Você vai dar 5. Olha a região que eu mostrei. Aqui, ó. 5 vezes. Lembre bem que você está fazendo uma criança de menos de 1 ano de idade. Fala, professora, mas se eu não fizer, a criança vai morrer. Às vezes não vai dar tempo da ambulância chegar. Então, fez lá. Você vai fazer o quê? Olha o dedo ali. Por que esses dedos? Porque criança até essa idade não é pela força. Então, a gente não tem força para fazer aqui nesse dedo. Então, aqui. Aqui, de repente, você pode ter muita força. Até 1 ano de idade é aqui, ó. Tá bom? Então, se o objeto permanecer ali, ó, continue fazendo. Ok? Vou compartilhar depois lá no grupo de vocês, ali, ó, o vídeo da enfermeira Mônica. Ela gravou, ela é do SAMU. E aí eu achei bem interessante essa simulação, por quê? Porque aqui eu falei de uma criança menos de 3 anos, menos de 1 ano. Criança acima, ó, vai se posicionar atrás, coloca ela aqui no antebraço, vai fazer o quê? Lá, ó, também, esse sistema de expulsão. E você vai fazer com a mesma força que o adulto, entendeu? Vai fazer o IA, vai segurar aqui, vai fazer o estímulo de vômito para sair. Mas agora tem um detalhe, você está sozinho em casa, não está saindo som, mas você sabe que você tem alguns segundos de vida. Qual que é a orientação? Procure uma cadeira. Você sabe o local, a professora já ensinou o local onde deve ser feito. Nessa região ali você vai pegar o quê? Encostar e fazer o quê? Estímulo para vomitar. Então, essa é a desobstrução quando você está sozinho. Professora, se eu não conseguir, infelizmente não vai dar tempo, de repente alguém vai chegar e encontrar você desacordado. Mas ainda há essa saída, essa tentativa. Aqui nessa criança, ó, como eu mostrei para vocês, então você se posicionou ali atrás dessa criança, tá ajoelhadinho ali bonitinho, ó. Mãozinha fechada, moderada ali, então, né? Não adianta fazer com muita força como é no adulto, na criança é diferente. Sistema de J também para expulsar para fora, ok? Então, nessa aula aqui agora, nós falamos sobre a manobra de Heinz, que é diferente da obstrução no adulto, numa gestante, que é apenas com a mão no estímulo, criança menor de 1 ano, ó, segura, 5 vezes, não voltou, compressão é feita com esses 2 dedos, 5 vezes, volta de novo até essa criança voltar. Enquanto o cliente está ali, está em pé, você consegue fazer as compressões, você ficou desacordado, deita no chão, sobe no cliente e é feito esse movimento. Ok? Daqui a pouco, eu vou colocar no grupo 3 perguntinhas sobre essa aula, sobre o que a gente falou. Se a manobra de Heimlich é feita da mesma forma que faz em criança, faz em adulto, faz em gestante,
Então, essas perguntinhas sobre o que a gente falou. Como que é feito? Quantas compressões? Que idade? Como é que é? Vou colocar lá no grupo essas perguntas. Quando a gente retornar, a professora vai falar sobre hemorragia nasal. É só o clima que faz o nariz sangrar? O que mais que pode ser um sangramento do nariz? Qual que é a causa? Pessoas que sangram o nariz o tempo inteiro é comum? O que ela pode fazer? Quais são os primeiros socorros se isso acontecer com uma pessoa perto de você? É o que a professora vai falar daqui a pouco. Por enquanto, eu vou deixar uma frase. Essa frase fala assim, ó, que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir. Tem hora que não vai ter o que fazer. Ou você vai fazer, ou infelizmente a vida da pessoa vai ser recolhida. Isso que eu falei, é importante você se dedicar, é importante você aprender, porque isso é que vai fazer toda a diferença, tanto na sua vida pessoal como profissional. Gostaria de saber o seguinte, Maria Eduarda, Larissa, Amanda, com alguma dúvida a respeito dessa aula? Dúvidas, Maria Eduarda? Dúvidas, Amanda? Não. Dúvidas, Larissa? Sem dúvidas. Ok. Maria Eduarda, dúvidas? Não. Ok. Espero que vocês tenham tido uma boa compreensão da aula. Já que hoje nós falamos, então, que engasgar é um acidente muito comum, né? Muita frequência ali, e principalmente criança, quem tem idoso em casa, esse incidente, às vezes, pode parecer sem gravidade. Mas é importante que, de repente, se essa vítima não for socorrida da forma correta, ou se demorar para socorrer ela, pode levar a morte. Então, a professora mostrou aqui, de uma forma bem simples, como executar essa manobra. Quando a gente voltar para o presencial, a gente faz a prática, eu posso mostrar para que cada um possa fazer caso ainda ficou com alguma dúvida, tá bom? E daqui a pouquinho a gente retorna para a segunda parte da nossa aula. Já vou colocar daqui a pouquinho lá o formulário para vocês, ok? Então, por enquanto, beijo, vou estar aguardando vocês daqui a pouquinho. Combinado? Então, daqui a pouco.